de forma fragmentada, de forma separada. Então, na concordância nominal, as classes gramaticais, elas vão concordar com os nomes. Por isso, concordância nominal, que vem de nomes. É o que faz com que substantivos concordem com pronomes, numerais e adjetivos, entre outros. E agora, professor, o que é um substantivo? O que é um pronome? O que é um numeral? E o que é um adjetivo? Para a gente saber esse conteúdo, para a gente estudar ele, nós temos que saber isso aqui. Mas recapitulando novamente, para entrar lá na sua memória de longo prazo, então relembrando concordância nominal, é quando as classes gramaticais da língua portuguesa, elas vão concordar com os nomes, ok? Então, primeiro, para nós relembrarmos, o que é um substantivo? Substantivo é a classe gramatical na língua portuguesa que tem a função de dar nome às coisas, aos seres, aos objetos, aos fenômenos, aos lugares, às qualidades, ações, dentre outros. Caderno, Maria, sapo, celular, computador, cadeira, verão, inverno, outono. Substantivo, palavra que dá nome às coisas, aos objetos, às pessoas na língua portuguesa. Ok? Gravado isso? O que é um pronome? Pronome, o que é isso, professor? Vocês já devem ter estudado esse conteúdo, mas acabam não relembrando. Pronome é a classe gramatical que tem a função de substituir ou acompanhar os substantivos. E os pronomes do caso reto vocês já conhecem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles e elas, terceira pessoa do plural. Os pronomes, eles têm a função de substituir ou acompanhar os substantivos. Um exemplo assim bem básico, bem rápido. Manuela foi ao mercado, Manuela vai estudar português, Manuela foi andar de bicicleta, Manuela foi andar com o seu cachorro. Em vez de eu falar tanto Manuela, 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 para ficar repetitivo, o que eu posso colocar no lugar de Manuela? O pronome ela. Ele evitou que a frase fosse repetida e ficasse cansativa. Então, é essa a função dos pronomes. Substituir os substantivos ou acompanhá-los. E um numeral, professor? O próprio nome já fala, é a classe gramatical que tem a função de dar a quantidade de pessoas, de objetos, de coisas, de lugares. 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto, numerais ordinais, numerais cardeais, enfim, tem tantos numerais que com certeza vocês já estudaram. Então, sabendo, né? Numeral é a classe gramatical que tem a função de dar quantidade na língua portuguesa. Esses são os numerais. E os adjetivos, que vocês também já sabem, é a classe gramatical da língua portuguesa que tem a função de dar qualidade aos substantivos, atribuir qualidade a eles. Ou seja, indica suas qualidades e estados. Guilherme é muito inteligente. Inteligente é a característica do Guilherme. Guilherme é o substantivo. E inteligente é o adjetivo. Nós estudamos em um colégio excelente. E realmente é verdade, né? Excelente é a característica do colégio. Então, excelente é um adjetivo. Então, sempre lembrar disso. Adjetivo, ele expressa as características, qualidades dos seres. Ok? Então, já sabemos o que é um substantivo, já sabemos o que é um pronome, o que é um numeral e o que é um adjetivo. Agora, nós podemos começar no conteúdo propriamente dito das concordâncias nominais. Então, concordância nominal. Primeira regra, muito importante. Quando nós temos o adjetivo e um substantivo, o que acontece? Como se faz a concordância? O adjetivo deve concordar em gênero, masculino ou feminino, e número singular e plural com o substantivo. Exemplo. Que pintura bonita? Pintura é o substantivo, bonita é o adjetivo. Quem é bonita? A pintura, né? Então,
bonita é a característica da pintura. Então, pintura substantivo, bonita adjetivo. E se você observar aqui, o adjetivo ele está concordando em gênero com a palavra pintura, porque as duas estão no feminino. E também está concordando em número com pintura, porque as duas estão no singular. Então, sempre lembrar disso. Quando nós temos um adjetivo e um substantivo, o adjetivo deve concordar em gênero e também em número com o substantivo. Pensa isso. Temos um adjetivo, ele deve concordar em número e gênero com o substantivo. Ok? Continuando. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo dele. Exemplo. Que bonita pintura e poema. Quais são os substantivos? Pintura e poema. Pintura e poema são os substantivos. E bonita é a característica da pintura e do poema. Então, bonita é o adjetivo. Quando nós temos dois substantivos, o adjetivo ele deve concordar com o mais próximo a ele. O mais próximo a ele é pintura. Então, pintura está no feminino, bonita também, que é o adjetivo, vai estar. Pintura está no singular, bonita, que é o adjetivo, também vai estar no singular. Então, sempre lembrar, quando há mais que um substantivo, no caso desses dois, aqui nós temos dois, o adjetivo vai concordar com o mais próximo a ele. Continuando. Mas se os substantivos forem nomes próprios, nomes de pessoa, nomes de lugares, nomes de países, enfim, nome de cidades. O adjetivo deve ficar no plural. Isso é importante vocês gravarem. Quando nós tivermos nomes próprios, mais de um, o adjetivo deve ficar no plural. Exemplo. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Então, grandes, aqui o adjetivo, está concordando com os substantivos Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Então, quando tenho mais de um nome próprio, o adjetivo deve ficar no plural, como acontece aqui, né? Grandes, está concordando com os substantivos nomes próprios. Ok. Agora, muito importante, pessoal, analisem essa questão aqui. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois destes substantivos, o que acontece? Ele deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Então, quando eu tenho mais de um substantivo e o adjetivo vem depois deles, ou ele pode concordar com o mais próximo ou pode concordar com todos eles. Exemplo. Que pintura e poema bonito. Então, aqui eu tenho os dois substantivos, o adjetivo veio depois. Esse adjetivo, bonito, está concordando com o mais próximo dele, poema. Os dois estão no masculino, os dois estão no singular. Mesma coisa aqui. Que poema e pintura bonita. Então, bonita, adjetivo, está concordando com pintura, porque está mais próxima a ela. Os dois estão no feminino, os dois estão no singular. Agora, que pintura e poema bonitos. Aqui, bonitos está concordando com os dois. Mesma coisa aqui embaixo. Que poema e pintura bonitos. Bonitos concordando com os dois novamente. Então, sempre pensar isso. Quando eu tenho dois substantivos e depois vem o adjetivo, ele pode concordar com o último ou mais próximo, ou pode concordar com os dois. Os dois casos são válidos. Agora, quando eu tenho um substantivo e mais do que um adjetivo, um substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas. Pense bem, então, quando eu tenho um substantivo, ele pode ser caracterizado por mais de um adjetivo. Então, quando tenho um substantivo e é caracterizado por mais que um adjetivo, ele deve seguir as seguintes regras.
colocando o artigo na língua portuguesa é o, a, os, as, uma, uns, umas. Artigo também é uma classe gramatical e com certeza vocês já devem ter estudado isso aqui. Colocando o artigo antes do último adjetivo. Por exemplo, adoro a comida italiana e a chinesa. Então, a comida é o substantivo. Antes do último adjetivo, eu coloquei um artigo, o a, né? Então, colocando o artigo antes do último adjetivo. Daí acontece a concordância correta. Então, a comida com a chinesa. Ou também, eu posso fazer da seguinte forma, colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Certo? Exemplo, adoro as comidas italiana e chinesa. Então, coloquei comidas, que é um substantivo no plural, e o artigo na frente também está no plural, está as. Então, esses dois casos. Ok, pessoal? Essa foi a primeira videoaula sobre concordância nominal. O conteúdo é bastante rico, tem muitos detalhes. Nós vamos estudando, fiquem tranquilos e com o tempo vocês vão pegando as manhas. Se nós tivermos dúvidas e vocês tiverem, por favor, não hesitem de entrar em contato com o professor através do WhatsApp. Vou colocar aqui, toda aula eu coloco, vocês podem perguntar à vontade. 47 991 79 7189. 99179 7189. Manda a dúvida para o professor. Ó, professor, não entendi essa parte do vídeo. Pode me explicar? Eu mando um áudio ou eu gravo um videozinho e a gente vai conversando. Ok, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.